Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. É com muita alegria, com muita satisfação que recebo a todos em mais uma oportunidade de estudos. Então, nesse momento, faremos uma palestra a respeito do seguinte tópico: o que estamos construindo em nossas vidas. Então, meu nome é Tiago, eu sou trabalhador já da seara espírita desde o ano 2001, ou seja, há 23 anos, e vamos falar sobre esse assunto, que começa da seguinte maneira, o processo reencarnatório. Por que nós reencarnamos? Essa é uma pergunta muito relevante, pelo seguinte motivo, porque estando aqui na Terra, a gente fica absorvido pelas coisas materiais. A gente fica preocupado, obviamente, e é necessário, com as questões, por exemplo, do nosso sustento, nosso trabalho, nosso estudo. Ficamos preocupados com a nossa família, ficamos preocupados com a saúde do corpo, com a saúde da mente. Então, a todo momento, a gente tem uma série de pontos que nos demandam a nossa atenção. Mas, na verdade, tudo isso, tudo que ocorre durante o que chamamos de vida, que é a reencarnação, na verdade, isso é como se fosse uma grande ferramenta para que a gente possa desenvolver o quê? Valores. Valores espirituais. E aí, dessa forma, a gente poder melhorar enquanto indivíduo em diversos aspectos. Então a gente pode fazer uma analogia, como a analogia da casa. Porque se a gente ir numa rua com casas, digamos assim, bastante deterioradas, em uma determinada casa o problema pode ser o telhado. Em outra casa, daqui a pouco, o problema é a parte elétrica, toda a parte de fiação, etc. Em outra casa, o problema pode ser o piso, Em outra casa ainda, o problema pode ser as aberturas, as portas, as janelas. E assim a gente poderia citar vários e vários exemplos, encanamento, etc. E a gente olhando, essas exemplificações que foram dadas, não haveria muito sentido, digamos assim, em uma casa que tem problema no encanamento, ter, digamos assim, ciúmes, numa casa que tem problema no telhado, ou uma casa que tem problema no telhado, ter ciúmes de uma outra residência que tem problemas nas suas aberturas, janelas e portas, e assim sucessivamente. E por que eu estou falando sobre isso? Porque enquanto estamos encarnados, todos nós somos pessoas em processo de melhoria, em processos de aperfeiçoamento. E simbolicamente, usando essa analogia da casa, a gente tem defeitos, problemas a resolver, mais ou menos salientes em determinado aspecto. Só que, diferentemente das casas, que a gente acaba não vendo sentido em uma, ficar analisando uma em detrimento da outra, porque uma tem problema no encanamento, a outra tem problema no telhado. Enfim, são apenas problemas, E uma vez que fiquem resolvidos, essas casas ficam, digamos, boas, funcionais, aptas a trazerem conforto, alegria aos moradores. Nós, enquanto seres humanos, seres encarnados, a gente já tem esse problema. Mas como assim? Porque quando nós encarnamos, a gente tem um projeto reencarnatório. E esse projeto, ele serve para quê? Justamente para a gente consertar aquilo que precisa ser consertado, aperfeiçoar valores. Então, em uma determinada encarnação, uma pessoa pode daqui a pouco ter o foco de melhorar as suas relações pessoais, Uma pessoa que seja, por exemplo, de difícil convívio, então ela nasce daqui a pouco numa família pobre, bastante numerosa,
Mas justamente ele vai ter que aprender a arte do compartilhar, né? A arte do perdão, enfim, uma série de valores que vão ser importantes na sua jornada espiritual, né? Então, na programação, né, hipotética dessa pessoa, não estão previstas, por exemplo, dificuldades ou provas como, por exemplo, da riqueza, de administrar muitos funcionários, né? Agora, pegando um outro exemplo, né? Um irmão ou uma irmã que no campo da ciência vai ter, digamos assim, o seu campo de experimentação. Ela vai ficar anos e anos e anos numa faculdade pesquisando, elaborando teses, tentando fazer com que a ciência em determinado aspecto avance e daqui a pouco, no seu planejamento reencarnatório, como, digamos assim, as suas atividades intelectuais são muito complexas e é necessário que ela consiga, né, auxiliar a humanidade em determinado aspecto, né, da ciência, ela acaba, no seu projeto reencarnatório, não tendo, né, fortemente prevista a questão da família, né? E é sempre importante destacar que é projeto, né, pessoal? Planejamento. Quando chegamos aqui, a gente pode acabar não fazendo absolutamente nada daquilo a que nos propomos. Mas, né, enfim, a gente está mostrando aqui nesses exemplos um aspecto de uma pessoa que vai ter como foco melhorar suas habilidades sociais, conviver melhor com as pessoas. Numa outra situação está uma outra pessoa que vai para o campo da pesquisa acadêmica, científica, numa faculdade. Daqui a pouco, já num outro extremo, a gente tem uma pessoa, né, um sujeito, com uma missão no viés religioso, né, tendo a responsabilidade de trazer a boa nova, né, cristã, né, a vida do Cristo, né, fazer com que as pessoas possam melhorar, digamos assim, a sua evolução espiritual. Então, aqui já é uma outra jornada, um outro caminho. E assim a gente poderia pensar em vários exemplos, né? Pessoas que têm a questão de administrar grandes indústrias, pessoas que são donas de comércios, sejam eles pequenos, médios ou grandes. Enfim, a gente vê no mundo a grande variedade de vidas que as pessoas têm, né? E geralmente a gente começa a ficar se comparando, olhando para a grama do vizinho, né, que geralmente é mais verde. Mas isso é o primeiro aspecto que estamos trabalhando a respeito, né? De não fazer sentido isso. Porque cada ser humano é único, né? Cada ser humano passou por diversas, né, experiências reencarnatórias. Cada espírito, enfim, já falou, né? Quantos idiomas a gente pode imaginar? Quantas profissões essa pessoa já teve, né? Quantos filhos, quantos cônjuges? E assim a gente pode pensar em tantos aspectos da vida que não faria sentido a gente querer que todo mundo tenha encarnações parecidas para poder se comparar. Porque como as jornadas são diferentes, cada um vai tentar buscar o aperfeiçoamento em determinado aspecto, né? E aí a gente pode começar a se questionar a respeito de outro ponto. Mas, Tiago, tu está comentando de várias e várias vidas, mas eu não me lembro disso. Planejamento reencarnatório? Também não me recordo. Então, como partir da premissa de que tudo isso existe, de que tudo isso é verdadeiro, né? Então, os guias espirituais, né, em variados livros, principalmente no Livro dos Espíritos, nos falam sobre a questão do esquecimento, né? Esse é um ponto central na doutrina espírita, né? Porque sem ele a gente não consegue entender, por exemplo, a lei de reencarnação. A gente, né, também agora convida todo mundo a escutar uma parábola, né, sobre o sábio e a xícara de chá. Uma vez um aluno veio ao mestre querendo esclarecer um ponto muito importante.
né? Ele tinha muita dificuldade, já estava esgotado de pensar sobre o assunto e não conseguia chegar a termo, né? A conclusão sobre como proceder em determinado assunto. E aí ele fez a pergunta ao seu mestre, mas ao invés de deixar tempo para que ele respondesse, ele começou a falar e falar e fazer observações e falar e falar e falar. E isso durante muitos e muitos minutos. Então o mestre, né, educadamente pediu já vou continuar escutando-lhe, né, as tuas observações, as tuas histórias. Só que eu estou, né, com vontade de tomar um chá, né? Tu me acompanha nesse chá? E ele comentou sim, claro. Claro, mestre. Teria prazer em acompanhar o senhor. Então, o mestre foi lá na cozinha, voltou com as xícaras, com o chá. E ele começou lentamente a encher a xícara do aluno. E foi enchendo, até que chegou um determinado momento que a xícara já estava completamente, né, 100% cheia, e mesmo assim o mestre continuava despejando o líquido, né? E aí o aluno ficou observando aquela cena sem entender, e o mestre, né, depois de alguns segundos ainda continuava despejando o chá, né? E aí o aluno não se conteve e perguntou: mas mestre, o senhor não está vendo que a xícara já está cheia, né? E aí ele respondeu: sim, eu já sei que a xícara está cheia. E aí o aluno perguntou: mas então por que você não para, né? Por que continua despejando o chá? E aí ele respondeu: nós somos muito parecidos como a xícara. Muitas vezes a gente tem o desejo de aprender algo, mas ao invés de ficarmos com a posição da humildade, né, de percebermos que não temos todas as respostas, todos os recursos, né, de não termos o conhecimento, o entendimento completo das coisas e, digamos assim, admitirmos o nosso vazio, a gente muitas vezes, de forma prepotente, arrogante, achamos que já estamos cheios, né? Que não. E aí, da mesma maneira que essa xícara de chá, a gente não escuta, a gente apenas fala. E aí não sobra espaço para que o líquido, né, de um conhecimento novo ele possa entrar na xícara, uma vez que essa xícara já está cheia. Então o aluno, né, ficou corado, com vergonha. Ele percebeu que ele de fato chegou ao mestre, perguntou e não deixou o mestre responder. E esse é justamente um convite que a vida nos faz a todo momento, né? Para que a gente possa sempre analisar as nossas certezas, né? E daqui a pouco começar a refletir: mas será que tudo é exatamente do jeito como eu imagino? Será que eu não posso estar em algum ponto equivocado, né? E aí a gente admitindo, né, a nossa incompletude, né, percebendo que a gente não tem como ter certeza absoluta de todas as coisas, a gente adota essa postura da xícara, né? Não digamos totalmente vazia, pois todos temos conhecimentos, mas que ela tenha bastante espaço para receber novos conhecimentos, novos ensinamentos, né? E o Espiritismo vem justamente falar sobre isso, né? Por que a gente esquece? E o esquecimento é algo extremamente relevante, porque se a gente soubesse que em outras encarnações, que a gente já teve daqui a pouco funções de destaque, que já falávamos, né, idiomas como, por exemplo, inglês, francês, alemão, italiano e variados outros idiomas do mundo, que já exercemos tantas e tantas profissões, sejam elas que exijam mais ou menos conhecimento, será que a gente teria a humildade de chegar aqui na Terra e estarmos dispostos a aprender? E mais, né? Se além do conhecimento a respeito de nós mesmos, a gente se lembrasse dos nossos irmãos que caminham conosco, imagina quando chegasse um filho, né, aos nossos braços e todo mundo fica feliz e fica embevecido, né? Aquela situação, aquele bebê,
está chegando ali, trazendo uma imensa alegria para a família. Imagina se a gente se lembrasse se em algum momento, em alguma outra encarnação, aquele irmão ou aquela irmãzinha que está chegando ao lar, né, fora, né, em uma, duas, três ou mais encarnações atrás, daqui a pouco, o nosso algoz. Uma pessoa que daqui a pouco financeiramente nos tirou todo o patrimônio. Ou nos lembrássemos que essa pessoa, em determinado momento, nos tirou a vida. Ou em determinado momento, que essa pessoa nos mentiu, nos enganou. E assim a gente pode pensar em exemplos numerosos. E se a gente já tem dificuldade para perdoar, né, estando encarnados, né, conhecendo a pessoa, vendo ela no dia a dia, sabendo de suas dificuldades, suas limitações, entendendo, e mesmo assim já tem dificuldade, a gente pode potencializar isso a uma potência maior ainda. Pois esse espírito pode, daqui a pouco, ter errado conosco já há várias vidas. Será que sem o véu do esquecimento a gente conseguiria, de fato, perdoar o nosso próximo e recomeçar? Será que, de fato, a gente conseguiria perdoar a nós mesmos e recomeçar, sem ficar de cabeça baixa perante a vida, sabedor dos erros que cometemos? Então Deus, que é infinita sabedoria, amorosidade, justiça, enfim, todas as características no infinito, né? Não há nenhum ser que seja mais bondoso, mais inteligente, mais misericordioso do que Deus. Ele, tendo tudo isso em conta, proporcionou a todos nós o esquecimento, para que a gente possa realmente recomeçar do zero, sem ficar, digamos assim, com o peso sobre os ombros dos erros que nós cometemos, e também de daqui a pouco não conseguirmos nos desvencilhar de condutas passadas. Né? Então, a gente consegue observar que esse é um ponto muito importante para a nossa reflexão. Né? Se a gente for indo nesse caminho, né, que o esquecimento ainda, né, no nosso patamar espiritual aqui da Terra é uma necessidade, né, porque uma vez que a gente vai evoluindo, essa condição ela vai passando. Né? Inclusive no plano espiritual, a gente também muitas vezes tem essa impressão enquanto espírita, quando eu desencarnar, eu vou ir para uma colônia, né? Geralmente a gente já pensa no nosso lar, né? Enfim, em função dos filmes. Quando eu ir lá para o nosso lar, eu vou lembrar de todas as minhas vidas, de tudo que eu fiz, e na verdade isso não é bem assim, pessoal. Porque a lembrança do passado, ela está condicionada à nossa possibilidade espiritual, né? A nossa musculatura espiritual. O que isso quer dizer? Né? Da mesma maneira que se a gente chega numa academia, a gente não pode levantar qualquer carga, né? Por exemplo, vou chegar na academia e vou tentar levantar um halteres de 30 quilos, né? Eu que daqui a pouco estou sedentário há muitos anos. Se tentar fazer isso, levantar com um braço só, daqui a pouco eu posso até ter alguma lesão no meu braço, na minha coluna, né? Da mesma maneira, espiritualmente, a gente não tem, muitas vezes, a musculatura, a condição evolutiva para nos lembrarmos de determinadas condutas que tivemos no passado. Então, a gente vai, digamos, da mesma maneira que a pessoa gradativamente, né, numa academia, ela vai, com o passar do tempo, aumentando, né, o seu treino, melhorando o treino e fazendo com que o peso maior possa ser suportado, espiritualmente é a mesma coisa. A gente só vai receber o peso conforme a gente consiga suportar. Que é aquela famosa frase, né, que a cruz nunca é mais pesada, né, do que a nossa capacidade de carregá-la. E aí a gente consegue já perceber como Deus ele é realmente, né, misericordioso. Porque Deus não quer nos esmagar.
Ele quer que a gente possa evoluir, chegar na perfeição relativa e dessa forma chegarmos ao seu seio, chegarmos até a felicidade plena. Mas Deus, né, ele nunca usa da violência, ele usa do tempo. Cada um no seu tempo, cada um fazendo as coisas conforme o seu livre-arbítrio, recebendo, né, o plantio, aliás, fazendo o plantio e recebendo as consequências desse plantio. Enfim, Deus ele permite que todos nós evoluamos no nosso tempo, mas com uma certeza para todos nós, visto que somos filhos do mesmo Pai. Todos chegaremos no mesmo lugar, ou seja, na perfeição relativa, estando numa proximidade, numa conexão espiritual superior, com uma alegria indefinível, né? Com uma situação que a gente não pode ainda nem entender. Então, prosseguindo, né? Uma vez que a gente já conseguiu estudar um pouco sobre essa questão do esquecimento e da sua necessidade, que tem a ver com a questão do perdão, do auto-perdão, de a gente não, também daqui a pouco não deixar o orgulho ficar tão forte, né, no nosso psiquismo, né, que a gente possa daqui a pouco esquecer, daqui a pouco de uma condição, né, porque tu imagina uma pessoa que daqui a pouco numa encarnação foi rei, ou foi um presidente, e daqui a pouco no seu planejamento espiritual precisa nascer numa condição humilde, né? Então a gente pode até trazer como exemplo o caso de um exímio pianista, né? Ele era um grande músico, né? E ao reencarnar ele não tinha na sua ficha, né, no seu planejamento reencarnatório, a questão da música, né? Por quê? Porque ele já tinha evoluído muito naquele campo, né? E agora havia chegado o momento dele desenvolver outras potencialidades, né? E assim foi feita toda uma programação, foi feito todo um cuidado para que durante aquela encarnação ele não tivesse acesso à música, né? Então daqui a pouco tu nasce num vilarejo bastante pobre, sem instrumentos musicais, mas em compensação tu vai desenvolver outras habilidades, né? Daqui a pouco a questão de trabalhar na agricultura, a questão de trabalhar, enfim, na construção civil. E a gente pode pensar em N situações. Em N, um pai de família que vai ter muitos filhos, vai ter que ajudar a cuidá-los. Enfim, a gente pode pensar em variados aspectos. Porque não haveria sentido, né, a gente ficar sempre evoluindo no mesmo sentido, né? Então, naquela encarnação, esse espírito, né, que seria um... Porque se ele tivesse contato com a música, né, e sendo já, né, já chegando no patamar da excelência, ele ao adentrar novamente nesse campo, com certeza ele ia obter destaque, ele ia, digamos, se dar bem. Só que, enfim, ele já tinha obtido essas experiências. Chegava o momento dele desenvolver outras potencialidades da alma. Então, por isso, né, mais uma vez, que não faz muito sentido a gente ficar comparando vidas, né? Se é mais rico, se é mais pobre, se é mais bonito, se é menos bonito, se teve a oportunidade de estudar mais ou menos, aí tem mais ou menos inteligência em decorrência dessas possibilidades de estudo, porque cada pessoa tem a sua jornada, cada pessoa precisa aprender coisas diferentes. Então, não tem porquê a gente ficar, como todo ser humano muitas vezes faz, querendo medir as coisas como se fosse um tipo de videogame, como se tivesse, né, ao final da vida um score. Ah, eu cheguei, minha pontuação foi tal, eu consegui tais coisas. Como se isso fosse o importante, como se fosse acontecer algum tipo de ranking ao final da vida. E não é isso, né? Porque se todo mundo vai chegar lá no final no mesmo ponto, né, no mesmo destino, né, cada um vai fazer os seus caminhos, né? Se alguém está estudando, indo, por exemplo, no estudo da química, o outro da psicologia, no outro na música, enfim, são variadas as possibilidades, né? No campo intelectivo. Já no campo moral, né, a gente já tem o nosso guia, né? O nosso caminho, que é o Cristo.
daí já é mais facilitado, né? Mas pegando as outras peculiaridades da evolução, são muitas formas, né, do campo intelectivo para evoluir. E no campo moral, né, enquanto a gente não segue, né, porque justamente nesse processo, né, de construção de si mesmo, por que Jesus veio à Terra? Justamente ele que percorreu toda a escala, né, isso é importante a gente pensar. A gente, quando olha para Jesus, a gente tem que enxergar o seguinte: esse irmão, né, que veio aqui, que encarnou na Terra, que é o governador espiritual do planeta, ele veio aqui para falar do que, basicamente? Digamos, de grandes verdades espirituais que vão ser balizadoras, que vão ser, assim, ó, de uma relevância, assim, absurda, estratosférica, gigante. Porque ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Então, tudo aquilo que Jesus fala sobre o perdão, sobre a benevolência, sobre a caridade, sobre o não julgar o próximo e sobre N situações que a gente possa imaginar, tudo isso são caminhos. Tudo isso são formas para que a gente não se perca ao longo da jornada, né? Porque se a gente vai para um lugar, se a gente está fazendo uma jornada, a gente não quer justamente alguém experiente que conheça bem o caminho a ser trilhado. E é justamente isso que Jesus veio nos falar, né? Te acerta com teu irmão enquanto está a caminho. Mas por que isso? Dá muito mais trabalho se deixar para mais tarde. Então, enquanto está encarnado, perdoa, te reconcilia. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque amando a Deus, a gente está buscando esse contato com o nosso Pai, com a divindade, com as perfeições que Deus carrega, né? E nós, enquanto seres, né, como filhos, temos esse DNA divino. Quanto mais a gente se aproximar da justiça divina, da bondade divina, da misericórdia divina, mais fácil vai ser o caminho, né? Porque Jesus já falava que o jugo dele era leve. O que isso quer dizer? Ele não está dizendo que o caminho dele é isento de sofrimentos, mas é leve. Ou seja, é muito melhor do que seguirmos outras possibilidades, outras jornadas e outros caminhos, né? Porque vai proporcionar a todos nós o quê? A paz de consciência. Porque por mais que a gente passe por dificuldades, até por eventuais maldades, a nossa consciência estará tranquila. E uma vez que a gente vai estar próximos a Deus e plantando coisas boas, a colheita também necessariamente será boa. Então Jesus, como mestre, né, ele justamente veio nos ensinar essas grandes verdades espirituais, essas grandes leis de funcionamento do universo. Para quê? Para que a gente tenha vida, e uma vida com abundância, né? Uma vida com grande prosperidade, principalmente, né, espiritual, porque é o que de fato é a riqueza real. Porque as coisas, né, ao desencarnarmos, né, ficarão na Terra. O carro, a casa, enfim, tudo vai ficar. Mas os conhecimentos que a gente vai aurindo ao longo do caminho, os valores desenvolvidos, esses são perenes, né? E aí, como nos diz o Livro dos Espíritos, né, o espírito nunca vai retrogradar, né? Ele vai sempre evoluir. Então não faz sentido a gente buscar coisas, né, que as traças roem, como diz o mestre. É importante que a gente busque o desenvolvimento de valores, que por mais que o corpo esteja sendo castigado, que a gente passe por dificuldades da pobreza, por problemas de difamação, né, de falso testemunho, que a gente passe por, enfim, os problemas que a gente tem, né, o roubo das coisas materiais, a morte de um ente querido. A gente pode pensar em tantas dificuldades, né, que acometem a todos nós, né, diariamente, porque, claro, isso traz sofrimento,
Mas uma vez que a gente comece a olhar aqui apenas como uma jornada, né? Que não é a definitiva, que é só um pedacinho, né? Que na verdade não existe a morte, há apenas o desencarne, né? Apenas o corpo que volta, né? Digamos assim, à Terra, não havendo a morte, digamos, a vida. Na verdade, o que há é só o desencarne do corpo, com o espírito seguindo em plenitude. E aí a gente começa a perceber o quão relevante é a nossa saúde mental e espiritual, pois é com isso que a gente convive. Se o corpo era forte, era atlético, enfim, isso não tem relevância nenhuma. Claro, obviamente a gente tem que cuidar desse patrimônio que é o corpo, porque ele é a nossa ferramenta de evolução, mas ao final da jornada, né, da jornada física, o que vai permanecer conosco são os tesouros, né, da moralidade e da intelectualidade. Então esse corpo ele foi uma ferramenta para desenvolver os valores do espírito, né? Então a gente tem que justamente analisar isso, porque o que a gente está construindo em determinados aspectos da nossa vida só vai ser bom para a gente se de alguma forma isso estiver contribuindo para o nosso enriquecimento espiritual, né, e intelectual. Se for apenas para o aspecto material, né, e muitas vezes, né, como infelizmente acontece, né, aqui na Terra, a gente conseguindo as coisas de forma equivocada, burlando a justiça, ao invés de ser algo bom, na verdade, vai causar sérias dores de cabeça no futuro, e às vezes não muito longe, né? Até para ilustrar essa história, eu vou contar uma que é bastante recorrente, né? O Haroldo Dutra Dias fala sobre ela, né, envolvendo Chico Xavier, e ele comenta, né, essa história da seguinte maneira. Chico, né, estava vendo um espírito ali, né, que estava em situação de rua, né, um morador de rua, e esse espírito, ele era, né, esse irmão ali encarnado, ele era extremamente resistente a receber auxílio. Ele não aceitava a comida das pessoas, fazia questão de se alimentar das coisas exclusivamente do lixo, não aceitava roupas, não aceitava trabalho. Era extremamente refratário à vida em sociedade. E aí Chico, né, se impressionando com aquela situação, daqui a pouco aparece Emmanuel e comenta, né, o porquê daquela situação. E Emmanuel traz a informação de que aquele irmão, né, que no momento estava ali em situação de rua, né, passando muita dificuldade, em outra encarnação, na pretérita, ele foi um político com muito dinheiro, com muita influência e muito poder político. E ele se valia dessa sua condição para fazer grandes desvios. E ao fazer esses desvios, né, de grandes somas, né, de muito dinheiro, o que aconteceu? Ele acabou prejudicando muitas pessoas, né? Porque a gente sabe que a corrupção faz justamente com que faltem recursos, né, para alimentação, para saúde, para educação, enfim, né, para as coisas que todo mundo precisa na cidade. E esse irmão, uma vez que desencarnou, né, confrontado consigo mesmo, com a sua própria consciência, porque o julgamento, né, não é algo externo, né, é algo interno. E o céu e o inferno que a gente carrega não é algo físico, na verdade é algo consciencial. E aí o irmão, né, que julgava ser esperto, enquanto fazia os desvios de grandes somas, né, de grande dinheiro, ele acabou percebendo que na verdade ele estava no inferno. E por que motivo? Porque ele percebeu, né, dentro de si uma grande culpa. E essa culpa decorrente do quê? Ele via que as pessoas passavam fome, passavam dificuldades, e que ele era um dos principais causadores daquilo. E então, né, a sua mente perturbada, seu psiquismo, né, extremamente culpado por tudo que tinha feito, na outra encarnação, acabou ficando, né, nessa condição de morador de rua, não aceitando nenhum tipo de auxílio. Então a gente percebe, né, que muitas vezes, antes de construir qualquer coisa, a gente deveria se questionar, né? Onde isso vai me levar? Para que eu quero tanto isso? E principalmente,
ao fazer determinada coisa, quais são os valores que embasam essa conduta? Por que eu preciso de tanto dinheiro? E ao ter tanto recurso, será que isso não está faltando para alguém? Será que isso não é egoísmo? Esse valor que está movendo a minha conduta? Enfim, são perguntas bastante sérias que a gente deve se fazer. Então, quando a gente faz o mal para alguém, na verdade a gente está fazendo o mal para nós mesmos. Se a gente faz o bem para o próximo, a gente está fazendo o bem para nós mesmos. É a lei de causa e efeito. Não tem como fugir dessa lei. Porque, na verdade, a gente acaba sendo sempre herdeiros de nós mesmos. E então, né, considerando essa história, né, da pessoa em situação de rua, considerando a história do exímio pianista, a gente consegue perceber que as nossas decisões e as nossas necessidades de evolução, elas vão determinando a nossa programação reencarnatória e também o que? O recebimento de talentos. O que são os talentos? São os recursos, né? Porque se a gente pensar no seguinte contexto, que a gente estava falando lá no início, tem uma casa, e essa casa está com todo o encanamento prejudicado. O que ela precisa? Precisa de cano, precisa de cola. Né? A outra casa, que está com o telhado destruído, o que ela precisa? Precisa de telha, precisa de madeira, né? Enfim. A outra casa, que está com as paredes deterioradas, precisa do quê? De argamassa, precisa de tijolo. Então Deus, na sua sabedoria infinita, para cada um de nós, o que faz? Ele acaba dando os recursos conforme a nossa necessidade, né? Porque não faria sentido nenhum para uma casa que está com encanamento prejudicado receber fio elétrico, né? Não vai resolver o problema, o maior problema não está sendo resolvido. Para uma casa que não tem nenhuma abertura, o que adianta dar cano? Não vai resolver a situação, né? Então, Deus, quando dá a família, né, as possibilidades no campo profissional, questão de maternidade, paternidade, as amizades, né, os laços familiares, as nossas possibilidades de estudar mais ou menos, né, a questão do dinheiro, que é uma prova muito difícil, a força física, a própria beleza, né, do rosto, do corpo, tudo isso são talentos que a gente pode utilizar, né, para o bem ou para o mal. Porque as coisas, digamos, em si mesmas, elas são neutras, né? A gente pode pensar, por exemplo, na eletricidade. A gente pode usar a eletricidade para iluminar o ambiente ou para eletrocutar alguém. O que isso quer dizer? Né? Enfim, como é que a gente vai usar o dinheiro que a gente ganhou nessa encarnação? Como é que eu estou utilizando a possibilidade da minha intelectualidade? Eu estou utilizando para o bem? Ou estou pensando só em mim e prejudicando daqui a pouco outras pessoas? Né? Então é um convite bastante sério à reflexão. Porque, e novamente, né, não faz sentido as comparações. Né? Porque, né, usando a simbologia das casas, né, para uma casa precisa de fiação elétrica, para outra casa precisa de aberturas, para outra casa precisa de encanamento. Então, na verdade, o que a gente deveria se preocupar é com a nossa própria jornada e, na medida do possível, também auxiliar os outros, né? Amando a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, o mandamento maior não está dizendo para a gente ficar se comparando, se avaliando, julgando, né? A gente tem que se amar. Então, a gente começa a compreender também, né, pela lei de causa e efeito, né, tanto as provas como as expiações. Porque muitas vezes, quando a gente não tem a questão do arrependimento, né, a gente acaba tendo uma prova, digamos assim, um pouco mais dura, que é justamente a questão da expiação. Porque Deus vai tentando buscar as pessoas pelo amor e da família,
e dá faculdade, e, e dá possibilidades olha, de diversas formas, né? Porque Deus é a inteligência suprema, e tenta de um jeito e tenta de outro, e a pessoa não evolui, né? A pessoa não, ela é resistente, ela é refratária, ela é perversa, ela é extremamente resistente. E aí, da mesma maneira, né, como uma bactéria vai ficando cada vez mais forte, né, cada vez mais empedernida, né, digamos assim, né, mais e mais resistente ao remédio do bem, né, do amor, muitas vezes vem o quê? Vem o remédio da dor, que aí é o último recurso. E aí, né, meus irmãos e irmãs, aí a coisa fica mais complicada. Por isso que é sempre, né, interessante a gente ter a postura da humildade, reconhecer os erros, né? Porque essa ausência do arrependimento é que pode causar, né? A gente vê no planeta, em vários contextos, provas tão duras, né? Morte por fome, né? Daqui a pouco a pessoa que cumpre pena em um presídio por 30, 40 anos, sendo que ela não cometeu o crime, né? Então, a princípio, uma aparente injustiça, né? Mas uma vez que a lei de Deus é perfeita e não há injustiçados, levando essa questão de causa e efeito e as múltiplas reencarnações, né? Enfim, claro, tem questões também que muitas vezes o espírito, né, com o intuito de se adiantar, ele pede provas bastante duras, bastante difíceis, né? E mesmo não tendo que espiar algo em determinado campo, em determinado contexto, ela pede algo bastante difícil para quê? Justamente para daqui a pouco pacificar determinado contexto, né? Para fazer com que irmãos e irmãs ali daqui a pouco aprendam o valor da resiliência, do perdão, enfim, tem N possibilidades, né? Então a gente não pode também nunca ter o pensamento muito fixo, né? Muito restrito, né? Porque, né, digamos assim, um clichê, mas na verdade, né, cada caso é um caso, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? E potencializando isso a sabe-se lá quantas vidas que cada um já vivemos, né? Milhares de vidas, por exemplo. A gente começa fazendo o somatório dessas e de outras vidas, a gente começa a perceber que de fato cada uma é muito peculiar. Então, a gente vê nessa questão, na nossa evolução, a gente chega na lei do progresso, né? Que a gente, na verdade, a gente está sempre progredindo. Só que essa progressão ela é contínua, né? Ela não tem nenhum tipo de salto, né? Uma palavra que é interessante para o contexto, né? Perfectus, né? Significa em latim completo ou terminado, aquilo que já foi feito. Então todos nós ainda não somos perfectos, né? Não somos perfeitos, não estamos terminados, não estamos completos. E isso é bastante assim libertador pensar, porque a gente não tem a obrigação de ser perfeito, porque a gente não está terminado, a gente não está completo. E faz parte do aprendizado as dificuldades, os erros, né? Porque na prática, né, nos fala o livro dos Espíritos, que a gente só chegará nessa condição de não mais falhar, né, digamos, de ser um espírito infalível, lá adiante quando formos espíritos puros. Mas isso é uma condição tão distante, né, que não faz muito sentido a gente pensar nisso. É como uma criança que está na primeira série, né, do ensino fundamental, começar a cogitar do doutorado. Né? É uma coisa tão distante que não. A gente tem que se preocupar em fazer bem feito, né, o que a gente está por fazer nesse momento aqui na nossa Terra, aqui no nosso planetinha de expiação e de provas. Né? Então, a gente tem que observar, né? O tem que também é uma palavra muito forte, mas é inteligente, digamos assim, né? É prudente a gente observar, né? Enquanto a gente constrói as coisas, no, no que a gente se afiniza e naquilo que a gente sintoniza, né? Então, por exemplo, né? Tem, para quem não leu ainda o livro Nosso Lar, Os Mensageiros, recomendo fortemente, porque é muito interessante. Então tem uma história, né, que conta justamente sobre
o clima de paz que existia no nosso lar. E por que existia esse clima fraterno, extremamente agradável? Porque todos os moradores dessa colônia espiritual, eles tinham feito um pacto para apenas sintonizar no bem e ter pensamentos edificantes. Ou seja, aquilo ali era uma construção, né, que todas as pessoas, né, dessa colônia espiritual, né, estavam fazendo algo ali comunitário, de forma construtiva, e todo mundo estava, digamos assim, se sentindo extremamente renovado, se sentindo bem. E isso facilitava, inclusive, o convívio, né? Então a gente percebe como é importante, né, quando a gente está fazendo algo, a gente analisar as coisas com mais calma. O que a gente está fazendo, o que a gente está edificando, o que a gente está plantando, né? E novamente, sabedores que volta e meia a gente vai se equivocar. Mas isso não é motivo para desespero, porque sempre tem a questão, né, do arrependimento, da retomada de caminhos, né? Enfim. Porque a gente, ao fazermos escolhas, né? Por exemplo, quando a gente faz uma escolha de profissão, a gente acaba entrando numa determinada família espiritual, numa egrégora, né? Como se diz. Ou seja, quando eu resolvo, por exemplo, ser advogado, eu abraço aquele campo de estudo e todas as consequências dele. As pessoas que vão se afinizar comigo, né? Quando eu escolho, por exemplo, me casar e ter filhos, eu estou formando ali uma egrégora, uma família espiritual. E eu influencio e sou influenciado por eles. Quando eu entro, por exemplo, num centro espírita, eu estou fazendo uma escolha, eu estou fazendo uma escolha consciente de que aquela família é a minha família espiritual, né? E eu vou influenciar e ser influenciado. Quando eu entro numa determinada empresa, da mesma maneira, eu influencio e sou influenciado, né? Então fica a pergunta, né? Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, né? A nossa sintonia espiritual, aonde isso vai me levar em termos de escolhas, né? E quando eu escolho, seja estudar no centro espírita, uma profissão, um determinado tipo de conduta, né? Por exemplo, eu posso escolher a profissão de ser policial, né? Que é a pessoa que está ali com a questão da lei, né? Do cumprimento do limite, das regras, da justiça, algo extremamente relevante. Então eu estou entrando nessa família espiritual, no cumprimento da lei. Mas e a minha conduta, a minha sintonia? Porque se eu tiver valores que sejam relacionados a mim mesmo, ou seja, eu quero me dar bem, eu quero ganhar muito dinheiro, né? Então daqui a pouco o grande valor que a pessoa poderia desenvolver ao ser policial, que é a questão da justiça, da correção, a pessoa vai acabar se desviando disso. Se ela pensar só em si e ela ter como foco o dinheiro. Porque o que está sendo mais importante, onde que está o coração nela? O coração dela está em tirar vantagem das coisas. Ela está com o entendimento que é ela primeiro. Depois o resto, se é que vem o resto. Então, isso é um exemplo de que também, mesmo a gente escolhendo algo bom, né, conforme a gente pensa, né, conforme a gente sintoniza com as coisas, a gente pode, mesmo estando numa egrégora que poderia ser muito boa, numa família espiritual que é muito boa, a gente pode acabar se equivocando, a gente pode acabar errando. Ou agora, né, pensando agora num outro contexto, a pessoa resolve entrar para o tráfico de drogas, né? Essa família espiritual que eu estou entrando, onde vai parar isso? Sabendo que o produto que eu vendo vai destruir famílias, vai trazer obsessores, vai trazer uma série de dificuldades, de repercussões. Onde que vai parar isso? Onde essa egrégora vai me levar? Eu vou acumular débitos, né? Então a gente é convidado pela nossa consciência justamente a avaliar essa e várias outras situações. Então,
né, meus irmãos, a gente já vai se aproximando do fim, né? Fica então por final agora uma última reflexão, né, de por que que as coisas existem, né? Porque quando a gente vê um prédio, né, por que que o prédio está ali? Por que que o prédio existe? Né? Ele existe porque há um planejamento, né? Existe porque há uma planta baixa daquele prédio ou daquela residência, enfim. Então tudo antes de existir no real, existe no simbólico, existe na ideia, né? Ah, mas um prédio pode ter sido feito sem um engenheiro, um arquiteto participar. Bom, mas teve o pensamento do pedreiro, do proprietário, que definiu o que era a janela aqui, o que era a porta acolá, e assim por diante. Aqui tem que ter uma torneira, aqui tem que ter uma cama, aqui tem que ter, enfim, determinado cômodo, né? Tudo acaba sendo pensado, né? E conforme a gente pensa, a gente vai executando. E então as coisas, né, no nosso dia a dia também acabam existindo justamente por causa disso, da lei de sintonia. Porque a gente vai se afinizando com irmãos e irmãs conforme nós pensamos, e a partir dessa afinidade espiritual, né, que é uma coisa mental, né, que é uma coisa do sentimento, uma vez que a gente tem isso, a gente também começa a criar coisas, né? Então elas vão saindo, né, digamos assim, do espiritual e indo para o campo material, né? E aí é que justamente vem essa pergunta, né? Quais são as nossas crenças? Quais são os nossos valores? Porque se eu escolho entrar numa família espiritual cujos valores são a da indiferença, da crueldade, de obter lucro a qualquer preço, né? Esses valores vão... Que tipo de construção, né? Para mim, para os outros, né? Qual a construção social que vai ser decorrente disso? Né? Então, né, pensando em tudo isso que nós conversamos, na lei de causa e efeito, lei de progresso, fica, né, o convite, né, especialmente nessa época do ano, né, de pensarmos em Jesus, né, porque ele é o grande e real revolucionário. Por quê? Pois ele sabe que para as pessoas, sim, a mudança ser possível, né, que ocorra a mudança, esse processo ele não é fácil, e que a gente tem que fazer grandes mudanças, primeiramente internas, grandes movimentos internos, né? Pois uma vez que esses movimentos sejam feitos e que a gente tenha valores importantes, né, como de respeito ao próximo, de entendermos que somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, se a gente entender as coisas desse aspecto e fazer essas mudanças, né, isso, né, meus irmãos, não é coisa simples. Se a gente pensar na escravidão, né, muitas pessoas acham, não, eu sou melhor. As pessoas pensavam assim. Chegava, inclusive, a se materializar na lei isso. Né? Era uma coisa equivocada, mas antigamente existia a possibilidade de ter um escravo. Para a gente ver o ponto que chegou a humanidade. Mas graças a Deus e a evolução, né, de todos nós, a gente ultrapassou esse ponto. Já não é totalmente equivocado, e que bom que assim é, que não há mais escravidão, né? E se a gente eventualmente vê nos noticiários, né, trabalho escravo em algum lugar, todo mundo fica, bah, meu Deus, como é que pode isso? Ainda tem gente que explora o outro. Por quê? Porque é sinal que o nosso sentimento ele já está evoluindo, que a gente já não quer submeter o outro aos nossos caprichos, de fazer com que ele trabalhe para que a gente usufrua daquele trabalho bruto, né, de ser cruel para com o outro para a gente ter uma vantagem. E é justamente, né, utilizando os exemplos, né, as bem-aventuranças de Cristo, dizendo que os mansos, né, os cordatos vão herdar a terra, né, que então as pessoas que são violentas, elas já não vão mais ter espaço para fazer, enfim, digamos, como guias da humanidade, que infelizmente hoje ainda existem, mas que num futuro não muito distante a gente vai evoluindo nesse sentido, né, e que as coisas, né, vão acontecer. Porque Jesus falou, né, ele fez uma promessa, que as palavras dele não passariam. E então, lembrando, né, nessa época importante, né, agora de dezembro, se aproximando do Natal, que a gente consiga sempre nos lembrar da figura de Jesus, das suas palavras, das suas promessas, e com esse clima bom, feliz,
que a gente faça uma avaliação, né, íntima, para a gente ver se de fato a gente está ou não caminhando para Ele, né? E se nós estivermos, também não tem problema, né? Ninguém tem, digamos assim, né, digamos um viés aqui moralista, condenatório. Não. A ideia é que a gente possa, né? Jesus, ele veio justamente, ele veio trazer a sua palavra para a gente, né? Que todos nós somos imperfeitos, somos doentes, os doentes da alma. Então esse é um convite, né? Lembrando essa época tão bonita que é a época do Natal, a gente lembrar do Cristo e das suas propostas. E que a espiritualidade de luz, né, fique agora, esteja conosco, ilumine sempre o nosso entendimento e as nossas ações. Que assim seja.